Mais grave ainda foi depois de ter sido alertado o ministro Alexandre de Moraes, e claro, os demais também, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque afinal de contas, as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o Supremo Tribunal Federal. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas. E isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Eu não lembro de ter como candidato na última eleição o Supremo Tribunal Federal, ou como partido político. Alguém aqui se lembra? Como pode, então, o Supremo supostamente amado ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições? É um assinte à inteligência do povo. O sentimento de impotência que muitas vezes nos acomete a todos, deputado Ramage, ele é um sentimento em decorrência da situação de exceção que nós vivemos hoje no nosso país. Nós não vivemos num regime mais de Estado de Direito, de democracia. Deputado Fauri, Vossa Excelência, que é um homem da lei, que se acostumou ao longo da vida a aplicar a lei no dia a dia lá, e hoje vê o Supremo Tribunal Federal caçoando da lei e da Constituição. Os ministros agindo como políticos. E hoje foi um dia simbólico para isso, que nós vimos um homem de muita coragem, chamado desembargador Sebastião Coelho, dizendo a verdade. Na verdade, hoje, né, no Brasil, você falar a verdade e ser corajoso. Dizendo que os homens mais odiados, ou melhor, as pessoas mais odiadas, porque há homens e mulheres na corte, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, são, hoje, as pessoas mais odiadas no Brasil. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ser odiado, nem amado, mas respeitado. Odiado ou amado podem ser deputados, senadores, até um presidente da República, governador, às vezes são até idolatrados, o que não considero saudável, mas isso é da política. Agora, um magistrado, ele precisa ser respeitado. E para ser respeitado, ele precisa respeitar, em primeiro lugar, a lei e a Constituição. E não é isso que nós vemos acontecer. Mais grave ainda foi depois de ter sido alertado o ministro Alexandre de Moraes, e claro, os demais também, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque afinal de contas, as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro de ter como candidato na última eleição o Supremo Tribunal Federal, ou como partido político. Alguém aqui se lembra? Como pode, então, o Supremo supostamente amado ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições? É um assinte à inteligência do povo. E para concluir essa minha intervenção curta já à noite de hoje, e mais uma vez elogiando a todos os defensores, todos os advogados que estão aqui de novo, e aqueles que são familiares das vítimas, sim, desse processo criminoso do dia 8 de janeiro, por omissão do governo federal, em primeiro lugar, uma omissão criminosa que redundou justamente na violência dos atos de uma minoria. Eu preciso dizer aqui que o que aconteceu na tarde de hoje com a sentença de 17 anos de prisão a um dos réus é algo que demonstra o tamanho da perseguição política que está acontecendo no Brasil. Elise Matsunaga, que esquartejou o seu, eu não lembro mais se era namorado, marido, foi condenada a 18 anos e depois o STJ reviu a sentença reduzindo para 16 anos de prisão. E nós estamos vendo aqui há 17 anos, com 15 anos e meio de regime fechado, uma pessoa contra quem o Estado não tem as provas necessárias para condenar. E réu primário. Gente, isso é um absurdo. Aliás, voltando ao desembargador Sebastião Coelho, pouco tempo antes da sua sustentação oral, saiu no G1, nos meios de comunicação, que o CNJ tinha aberto um procedimento contra ele e seu sigilo bancário quebrado. Não é coincidência, presidente, que isso tenha acontecido 1 hora ou pouco mais antes da sua sustentação oral.
Isso se chama perseguição política. E é por isso que aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal precisam ser retirados de lá pelo processo de impeachment que está sob, neste momento, os auspícios do Senado da República, mas que não anda. Precisamos cobrar dos senadores, porque em pouco tempo tem eleição. E se não atentarem para isso, os mais odiados do Brasil deixarão de ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e passarão a ser os senadores da República, que são covardes e frouxos, com algumas exceções, e que deveriam estar justamente fiscalizando e julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje não merecem o respeito que mereceram no passado os magistrados que ocuparam aqueles assentos da Corte Suprema do Brasil. É preciso passar a história limpo do nosso país, e isso significa corrigir as injustiças, fazer os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal andarem e devolver a este país o sentimento de justiça, porque hoje eu não confio mais na justiça brasileira, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o cidadão honesto. Não há como confiar na justiça. Não há mais como acreditar que a honestidade possa vencer no Brasil com esses que lá estão. Eles precisam sair das cadeiras que ocupam, porque ali não há mais solução. E pode contar, presidente Sanderson, com isso, comigo nesse sentido. Aqui na Câmara dos Deputados e em conjunto no Congresso Nacional, com a pressão sobre os senadores da República, que precisam exercer o seu papel determinado pela Constituição da República, mas mais importante do que isso, pelos cidadãos eleitores brasileiros que colocaram os senadores nas cadeiras que eles hoje ocupam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten.